a gente vai voltar para o início desse exame, porque aqui eu vou mostrar toda a evolução da minha abordagem desse nódulo e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Estou trazendo aqui hoje a imagem de um rim esquerdo com um nódulo, uma janela entre o baço e o aparelho, né? O baço se interpondo entre o transdutor e o rim, e uma imagem bem definida de um nódulo ecogênico, homogêneo, ligeiramente lobulado, porém bem delimitado, que mede em torno de quase 2 centímetros, quase 20 milímetros, e localizado no parênquima do terço médio do rim esquerdo. Então, inclusive, mais ou menos aí dei uma descrição de como a gente pode até colocar isso no laudo, certo? Mas a questão é a seguinte, inclusive quando a gente olha um nódulo desse padrão no rim, a primeira coisa que vem na cabeça é um angiomielipoma. Porém, a gente não pode descartar um carcinoma de células renais, tá? Que tem uma predominância ecogênica também, hiperecogênica em relação à cortical renal, bastante significativa, um percentual bastante significativo. Então, chamando atenção para essa questão do diagnóstico diferencial. Porém, antes de chegar numa discussão sobre características de nódulos ecogênicos renais, existe uma fase anterior para a gente poder fazer essa análise, fazer essa interpretação, tá? E quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito dessa fase anterior, que é a fase em que a gente busca uma melhor janela, busca melhor acesso para chegar numa caracterização assim tão bem definida e encontrar primeiro o nódulo e depois caracterizar ele da melhor forma possível e documentar, como está aqui, ó, bem documentadinho, com uma setinha em cima do nódulo, e para poder deixar bem nítido, bem claro aquilo que a gente investigou durante o exame, para que o colega que receba também tenha essa percepção, tá? O máximo que a gente puder dar para o colega, para quem vai receber, para quem vai analisar e acompanhar o paciente, o máximo de percepção daquilo que a gente também teve durante o exame. Então, todo esse processo de buscar a melhor janela, de melhor configurar o aparelho para chegar numa imagem final dessa, é o que a gente vai conversar nesse nódulo, nesse vídeo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para o início desse exame, porque aqui eu vou mostrar toda a evolução da minha abordagem desse nódulo e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos voltando para o início, é isso daí. Então vamos lá, vamos tocar o exame propriamente dito. Então, ó, inicialmente, buscando a melhor abordagem do rim. Essa é uma abordagem, vocês podem ver a musculatura paravertebral, a musculatura lombar, tá? Então, é uma abordagem lombar, tá? Percebe até a caracterização do posicionamento longitudinal do rim, ok? Olha, tentando desviar ali de processos transversos da coluna, alguns gases aqui agora, toda vez que a gente traz... Esse paciente está em decúbito lateral direito, tá? Então a gente pega ali, ó, umas sombrinhas de costela, a gente já passou por sombras de processo transverso da coluna e olha só, a primeira caracterização daquele nódulo que eu fiz. Perceba como está diferente o posicionamento daquela primeira imagem que eu coloquei, que corresponde ao final do exame, né? A gente deu uma prévia do fim do exame e agora a gente está buscando do início para cá. Então olha como eu caracterizei, e ele está aparentemente posterior justamente porque eu fiz uma abordagem inversa daquela que a gente teve lá naquela primeira imagem, ok? Então, o que está aparecendo aqui é o bordo inverso daquele que estava. Aqui eu estou medindo o nódulo, deu 13 milímetros, ok?
E a gente vai... e uma coisa que eu fiz também foi ampliar a imagem com zoom, ok? Então, ó, continuando a caracterização desse nódulo, ainda pela mesma abordagem mais lombar do que pela lateral do flanco, ainda buscando aqui a melhor caracterização. Então perceba que a faixa dinâmica está um pouco mais baixa do que como abre o preset. Isso significa que eu dou um pouco mais de contraste e facilita um pouco a definição dos bordos do nódulo, ok? Eu posicionei o foco no nível do rim, no nível em que eu estou querendo estudar, isso me ajuda uma resolução lateral, e agora eu estou aos poucos vindo mais para anterior. Então perceba como eu mexi um pouquinho no ganho para aumentar um pouco mais de brilho, e aí eu consigo caracterizar com a janela do baço, eu consigo caracterizar ainda um pouco melhor o meu nódulo, tá? Então, dessa forma, novamente medindo aqui, eu consegui um eixo um pouco menor, de 11 milímetros. Então, dessa forma, a gente fazendo abordagens diferentes, pegando janela acústicas diferentes, a gente consegue aos poucos ir trazendo mais clareza para essas lesões, tá? Principalmente porque a gente precisa estudar a questão da homogeneidade desse nódulo, até para que depois a gente possa pensar no diagnóstico diferencial. Então, essas abordagens, o melhor possível em relação à janela acústica é fundamental, tá? Eu vou ver aqui agora em que pé está aqui o meu Dynamic Range, a faixa dinâmica continua com 66, tá? O que eu vou fazer agora é novamente buscar uma melhor janela, já se aproximando daquela janela final e trazer um pouco mais de clareza, tá? Ó, agora eu aumentei um pouco a faixa dinâmica porque estava muito grosseiro, né? Mexi um pouco em profundidade também. Então o que eu estou fazendo aqui agora é buscando a melhor fotografia para colocar no laudo, certo? Ó, aí a gente vai definindo as imagens, ampliei com zoom novamente e agora a gente tem aquela imagem final que eu mostrei inicialmente, né? Falta só a setinha que está vindo por aí, olha ela aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês entendam que toda a discussão que vem a partir de uma identificação de uma lesão, toda a discussão que vem a partir de caracterizar um nódulo, por exemplo, como é nesse caso, se ele é homogêneo, se ele é bem delimitado, a localização que ele está, enfim, todas as características, elas vêm a partir de um ponto em que, antes disso, foi necessário uma habilidade para chegar nessa possibilidade de discutir características. E o que eu falo sempre aqui na página é que esse aprendizado prático, ele é sem dúvida o mais sensível para a gente chegar numa abordagem ideal. Não só encontrar as lesões, né? Um rastreamento mais preciso, mais abrangente possível, se livrando inclusive de artefatos. Perceba como aqui o polo inferior ele não está bem caracterizado por conta de sombra acústica de gases da região. Então, é necessário uma atenção especial para o desenvolvimento da prática, para que a gente possa chegar numa excelência, numa maestria da ultrassonografia. Porque não me adianta nada eu saber que esse nódulo tem um provável diagnóstico de angiomilipoma, em que a gente tem que pensar também no carcinoma de células renais. Não vai adiantar nada eu saber disso se eu não encontrar esse nódulo, se eu não conseguir caracterizar ele, se eu não conseguir ensonar da melhor maneira possível para poder demonstrar
tá? E uma outra coisa que a gente tem que pensar, você tem que fazer a documentação de uma forma convincente, porque imagina, imagina um local, uma cidade em que você não tenha fácil acesso a uma tomografia, uma ressonância. A ultrassonografia é a palavra final. Então, assim, mesmo que você não vá abordar a evolução desse paciente, se for pensar em cirurgia, caso uma cidade pequena, por exemplo, em que você precisa enviar esse paciente para uma cidade de melhor porte, também vai ter custo para o paciente. Então, é importante que você defina isso da melhor maneira possível. Então, assim, o desenvolvimento da prática, do aprendizado da prática para chegar a encontrar uma lesão específica, em qualquer região que seja, ela tem que ser desenvolvida. Essas habilidades práticas, elas precisam ser desenvolvidas junto com as habilidades teóricas. Eu vou dizer mais, antes das habilidades teóricas, tá? Quando você, primeiro, você está começando ali do zero, desenvolve essas habilidades práticas de sair de uma situação dessa aqui inicial, ó, essa daqui, em que o nódulo foi visto, mas não tinha muita clareza, né? Você pode até suspeitar, mas você buscar melhorar essa imagem para chegar nessa imagem, então isso faz diferença. Isso faz diferença, inclusive, na sua história, né? No que você pode entregar para os seus pacientes. Então, isso aqui é muito diferente disso aqui, tá? Então, para sair disso, né, dessa imagem e desenvolver todo um raciocínio de ensonar de um jeito, ensonar de outro jeito, mexer em parâmetros que vão te dar conforto para caracterizar a lesão, é fundamental. É um aprendizado que precisa vir antes do aprendizado teórico para a gente chegar no diagnóstico diferencial. Ok? Então, tá aí a intenção desse vídeo, foi te mostrar as melhores abordagens aí do rim, te mostrar como a gente pode abordar o rim de formas diferentes e salientar essa questão importante que é o desenvolvimento das habilidades práticas.